Olha, recentemente eu fiz aqui no canal a resenha do meu 45º ônibus lido, tá? E eu quero falar com você nesse vídeo aqui sobre quadrinhos de super-heróis, histórias de super-heróis, Marvel e DC especificamente. Por que especificamente? Porque essas duas editoras, esses dois fandoms, vamos chamar assim, eles têm uma cronologia muito extensa e muitas vezes muito complexa, né? Muitas vezes a galera que tá fora do universo de quadrinhos de super-heróis acha que é uma leitura simplinha e tal, e a verdade é que não é. Quando você começa a ler quadrinhos, você percebe que, pô, tem um evento que liga no outro, mas a questão é a seguinte, vale a pena ler esse tanto de coisa? Porque eu li 45 ônibus, mas a questão aqui não é o formato, né? No período, especialmente nos últimos 3 anos, eu subi muito o meu nível de leitura. E aí li edições Epic Collection, sagas, quadrinhos em geral, cara. Então a questão aqui não é o formato, tá? A questão é ler uma grande quantidade de quadrinhos de super-heróis. Será que vale a pena? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Pega aí o seu chá, aqui tá meio friozinho, pega o chá aí, coloca o seu fone de ouvido, aumenta o volume, porque nós vamos trocar ideia sobre o quadrinho, vai ser uma reflexão. Eu espero que isso possa, inclusive, dirimir alguma dúvida que você possa ter. Você que tá lendo quadrinhos há pouco tempo, fala, cara, mas será que vale a pena? Porra, você gasta dinheiro com coleção, vale a pena. Tem tantos canais aí, por exemplo, que contam a história do quadrinho, você não precisa nem ler. Vale a pena ler mesmo? Eu vou falar tudo sobre isso com você, vou falar sobre isso tudo agora com você agora. Olha só, os colecionáveis da Fandom Box. Olha que coisa linda! São colecionáveis aqui da DC. Tem o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Coringoso e também a Arlequina. Vem nessa caixa super maneira aqui, tá? De acrílico. Tem uma tampa aqui que você pode tirar para tirar o colecionável dali dentro. Eu não vou tirar a tampa também. Eu não gosto de tirar. Mas é muito bacana. Material produzido 100% aqui do Brasil. Essa empresa está completando 1 ano com estes colecionáveis da DC, mas tem outros fandoms também. Tem do Chaves, tem Harry Potter, tem Hello Kitty. Cara, tem muita coisa bacana para você conhecer. Então, aponte a câmera do seu celular pro QR Code para você conhecer lá todos os colecionáveis que tem à disposição. O preço vale muito a pena, cara. São itens assim de muita qualidade, com ótimo custo-benefício. Eu vou deixar o link também na descrição e no comentário fixado. Eu sempre comentário fixado para que você possa conhecer os colecionáveis lindões da Fandom Box. Eu resolvi fazer esse bate-papo aqui com você a respeito de colecionismo, de ler quadrinhos de super-heróis, porque eu descobri uma coisa depois de ter lido 45 ônibus. É uma marca importante pelo volume de páginas que ônibus tem, mas como eu te disse, eu li muitas outras coisas também, edições, sagas e um monte de coisa. E eu fui lendo esse monte de coisa ao longo dos anos e eu me fiz a pergunta, cara, é assim, valeu a pena? Tá valendo a pena? Eu tô prestes a completar 40 anos, meu filho, 4.0, é delícia, 40 anos de idade. Eu falei assim, pô, mas eu gastei anos da minha vida lendo gibi, valeu a pena? Sim! Valeu, está valendo muito a pena, está valendo muito a pena. Olha, você não queira saber, eu sou muito mais viciado em quadrinho. Viciado no sentido de gostar muito, de ser apaixonado por quadrinho, muito mais apaixonado, muito mais louco por quadrinhos de super-heróis, muito mais doido por quadrinhos de super-heróis do que eu era com 16 anos de idade. Deixa bem claro que esse programa é sobre quadrinhos de super-heróis, mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo sobre quadrinhos de todos os tipos. De vez em quando vem um aqui, você não fala de quadrinhos, você fala de heróizinho. Primeiro que você não vai chegar aqui no BBHQs falando mal de super-heróis sob nenhuma hipótese, cara. Sob nenhuma hipótese você vai fazer isso. Porque ler gibi de super-herói é sensacional, mas tem alguns pontos aqui que eu fui descobrindo nessa jornada e que podem trazer alguns problemas. Podem trazer alguns equívocos, situações que uma pessoa que de repente não tem tanta vivência com os quadrinhos de super-heróis pode se perder no meio do caminho. O que acontece é o seguinte, tanto Marvel quanto DC tem essas cronologias que são imensas. E existe um dito popular, que eu já critiquei várias vezes aqui no canal, e agora eu vou criticar muito mais fortemente ainda. Como é que começa a ler quadrinhos? Vá na banca, compre um gibi do seu personagem favorito e leia. Sabe o que vai acontecer quando uma pessoa faz isso? Ela provavelmente vai parar de ler quadrinhos.
Ou, existe uma outra situação também que é muito comum, assim, a pessoa vai começar a ler quadrinho, o que você indica? Vamos indicar o Watchmen. Não faça isso, por favor, não faça isso. Se você quer indicar para uma pessoa começar a ler quadrinho, manda aqui pro canal BBHQ, porque o Charlão resolve a parada para você. Se você indicar o Watchmen para a pessoa não vai ler quadrinho de super-herói. Claro que não. Por quê? Porque o Watchmen é um quadrinho para quem já tem uma certa cancha de leitura, é um quadrinho com várias camadas, não é um quadrinho fácil, que é outro mito também que existe, que quadrinho de super-herói, quadrinho bobinho, facinho. Não é, cara. Os quadrinhos ainda são muito associados a crianças. É óbvio que originalmente eles foram produzidos para crianças, mas isso, cara, faz quase 100 anos. Já quadrinho de super-herói já não é mais apenas para o público infantil ou para o público juvenil, você tem quadrinhos de várias ideias. Mas o ponto é o seguinte, cara. Vale a pena você investir em ler tanto sobre quadrinhos aí que muitas vezes você pega até um volume e você não consegue compreender esse volume, né? Porque definitivamente não é você pegar qualquer título e ler. Eu quero te dar um exemplo com algo que eu estou lendo exatamente nesse momento. Olha só, né? O último ônibus que eu resenhei aqui no canal foi o Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman, o primeiro volume material sensacional que eu li deliciosamente. Mas se você assistiu o programa da resenha que eu fiz desse material, eu digo nele que ele não é a melhor indicação para quem quer começar a ler Quarteto Fantástico. Não é a melhor indicação. Por quê? Existem eventos, tá, que estão descritos neste trabalho e que se referem a coisas que foram publicadas em outros lugares. Por exemplo, há uma citação aí no trabalho do Jonathan Hickman clara ao período chamado Reinado Sombrio. E esse período do Reinado Sombrio, para que você possa conhecer com mais detalhes, você vai precisar ler a coleção Marvel Deluxe, que é uma coleção de 53 números, 50 e 30 não existe, 53 números, tá? Eu tô lendo essa coleção e recentemente eu fiz a leitura desses 2 volumes aqui. Eu tô tentando, vou matar essa coleção nos próximos dias e recentemente eu li esses 2 materiais que eu nunca tinha lido, que é Thor o Cerco e Os Novos Vingadores o Cerco. Cara, isso aqui é uma explosão de cabeça que você não acredita, cara. Isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso, isso é lindo, isso é incrível. Já não dá pra pegar, por exemplo, Os Novos Vingadores. A pessoa vai lá, pô, vou comprar um quadrinho e tal, vou pegar esse aqui, tá baratinho na promoção, pega esse aqui. Os Novos Vingadores, o Cerco. Aí você lê esse trabalho, você vai compreender? Não, não vai. Você não vai entender nada. Porque ele tem uma série de eventos que estão conectados a 1 milhão de coisas. Ele tá ligado à questão da própria formação dos Novos Vingadores, que você vai ler lá em Novos Vingadores Motim, tem a ver com a Guerra Civil, tem a ver com o Martelo, que estava sob comando do Norman Osborn por conta da invasão secreta. Quem leu essa fase está entendendo o que eu tô falando. Quem não leu fica perdidaço na coisa. Pô, Charles, mas eu posso fazer uma pesquisa e ler o trabalho. Sim, você pode fazer uma pesquisa na internet, você pode ler o trabalho, você pode inclusive ver aqueles canais que contam a história completa do quadrinho e você vai ver aquilo ali e vai ler o quadrinho. Mas você vai perder uma coisa fundamental nesse processo chamada experiência de leitura. A tua experiência de leitura nunca será substituída por alguém te contando a história. Nunca será substituída por um resumo que você leu na internet. Eu não sou contra os canais que contam a história. Eu acho que eles, inclusive, atraem muitas pessoas para o nicho de quadrinhos e coisa e tal. E há quem prefira só ficar ouvindo a história mesmo. Não tem nada de errado com isso, tá? Não sou contra quem lê resumos na internet também. Não tenho nada contra isso. Aliás, eu também faço isso, porque, de certo modo, faço um resumo quando trago a resenha para você. Não é verdade? Mas tem um detalhe. Quando você pega grandes fases dos quadrinhos e você se dedica a ler esses trabalhos, cara, a experiência, quando começa a conectar os fios do que você está lendo, torna a leitura do trabalho muito mais fluida. Mesmo que o trabalho não tenha grande qualidade, mas você consegue compreender melhor. E só de você compreender melhor, você aproveita e você gosta mais, não necessariamente da história, que pode até ser ruim, mas você gosta mais da experiência da leitura. Esse é que é o negócio, porque você vai entendendo melhor tudo que está sendo descrito. Então olha que interessante, cara. Pegando esse exemplo aqui que eu tô te dando, se você lê Os Novos Vingadores, o Cerco, você nunca leu nada desse arco, você não conhece nada dessa fase, você não vai conseguir entender isso aqui, cara. Você não vai entender, tá? Todo quadrinho de super-heróis, você precisa ler alguma coisa antes? Não, claro que não.
A DC é até mais fácil nesse sentido, porque a DC tem mais histórias fechadinhas. Você vai ler um Piada Mortal, ok e tal, você vai entender todo o contexto ali. Mas, principalmente grandes fases dos quadrinhos, você pega um do Lanterna Verde, talvez no meio ali, né, sei lá, tem lá a Tropa dos Lanternas Verdes, o Lago do Negro do Verde. Aí você lê aquilo, cara, não faz muito sentido. Aquilo não conecta muito. Por quê? Porque você tem que ler a fase inteira do Geoff Johns. E, se possível, né, você pode fazer uma leitura espaçada à medida que você vai conseguindo os encadernados, mas de preferência você lê na ordem. Que aí na fase do Geoff Johns, por exemplo, para quem já leu, sabe que o momento máximo da série, cara, o momento que explode cabeça demais, assim, que você fica louco, cara, é um negócio fantástico, é A Noite Mais Densa. Só que, se você lê A Noite Mais Densa diretamente, você perde metade do hype. Se você lê aquilo na ordem, entendendo inclusive o que aconteceu não só no universo do Lanterna, mas em outras coisas, a crise final, né, o que aconteceu com o Batman, por exemplo. Você lê tudo isso na ordem, cara, a tua experiência é um negócio explosivo. E é isso que está acontecendo comigo. Quanto mais eu estou lendo quadrinhos, mais apaixonado eu vou ficando, porque eu vou entendendo coisas que só dá para você sacar e só dá para você ter essa experiência lendo mais. Não tem outro jeito. Não é? Você vai se aproximando cada vez mais do entendimento global do que está acontecendo naquele período, porque esse universo ele é todo conectado. Então, para dar um exemplo aqui que eu ia falar com você, você lê os Novos Vingadores do Cerco, você vai ter um pouquíssimo nível de entendimento. Agora, se você lê os Novos Vingadores mais Thor, o Cerco, opa, melhora bastante e vai melhorar muito mais se você tiver lido as coisas anteriores. A fase dos Vingadores da Queda, a fase toda ali da Guerra Civil, Invasão Secreta. Você foi lendo isso, veja, você não vai ler isso em uma semana, você não lê isso em um mês. Não é? Mesmo que você tenha a coleção, eu tenho a coleção Marvel Deluxe inteira, mas são títulos aí com 250, 350, 400 páginas. O que eu quero dizer para você é, leva tempo mesmo, tá? Leva tempo mesmo, não é uma coisa que você saca do dia para noite. As informações que você vai tendo vão até te ajudando, talvez até diminua um pouco aquela ansiedade de ler e tal, mas o fato é que à medida que você vai ampliando as suas leituras, quanto mais você lê, mais gostoso fica. Mais divertido fica, mais entendimento você tem desse trabalho. Porque essa fase que eu estou mostrando para vocês tem conexão, um pouco, na mesma época aí, tem conexão com esse Quarteto Fantástico aqui. Ele tem conexão, principalmente o começo desse material aqui, ele está vinculado ao que estava rolando aí na época do Reinado Sombrio ali, do Norman Osborn e tal. E cara, isso também tem conexões com coisas que estão saindo na série As Maiores Sagas dos X-Men. Principalmente os últimos volumes que saíram. Isso aqui eu não resenhei ainda no canal, que é o Necrocha. Mas já saiu aí outros materiais, como Nação X e tal. O que estava acontecendo com os mutantes logo depois da Dinastia M? É papo de maluco, de nerd maluco, mas é esse papo mais legal de todos. E aí, se você faz pesquisa na internet, fica sabendo do resumo, é legal, mas não é tão legal quanto você lê. Você perde a experiência da leitura. Entendeu? Passando a moto aí. Você perde a experiência da leitura. A experiência da leitura é uma coisa incrível. É uma coisa fantástica. É uma coisa que te deixa cada vez mais encantado. Daí eu quero terminar salientando o seguinte, tá? 2 pontos. Primeiro, colecionar quadrinhos ou ler quadrinhos. Eu não tô falando colecionar necessariamente, tá? Porque você lê aí os quadrinhos do jeito que você lê. Eu não tô falando nada sobre isso. Mas independentemente do que aconteça, é uma coisa que leva tempo. Porque você não consegue ler toda a fase do Reinado Sombrio em uma semana. Né? Assim, muito difícil. Dá até pra fazer. Você maratonar, você até consegue, mas é muito difícil. Você precisa realmente levar tempo aí. Então, colecionar, ler quadrinhos, entender esses universos é uma coisa que leva tempo. Não adianta querer acelerar o passo. Se o que você quer é uma experiência de leitura bacana, né? Segunda coisa. Definitivamente a gente está vivendo, cara, no melhor momento de acesso a esses materiais. No sentido de que eles estão disponíveis. Cara, isso e aquilo. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, eles estão publicados, é isso que eu quero dizer. Nunca teve tanto material publicado, nunca teve tanto acesso ao material como se tem hoje, nesse sentido de estar disponível, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Mas aí tem uma última coisa, que é o seguinte. Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas até com um snobismo muito bobo, dizer, quadrinho de super-herói é coisa de quem, não pode, que é gibi de hominho. Cara, deixa eu falar um negócio pra você.
Ó, existe uma possibilidade, inclusive, que você se encontre numa situação que acontece aqui muito no canal. Os camaradas, os irmãos aí que estão chegando na meia idade. Ai, meu Deus, camarada com 45, 54, 32, né? Os caras sempre me mandam mensagem. Ai, Charlão, aí por causa dos seus vídeos, comecei a ler quadrinhos depois dos 30, velho. O cara fala quase com vergonha. Irmão, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso, porque esses quadrinhos, na verdade, essa fase especificamente que eu mostrei pra você, não tem nada de coisa de criança aí, não. É bem adulto, forte. Bem adulto não quer dizer que tem mulheres peladas, tá? As pessoas entendem. Não, são dramáticas as histórias, são pesadas, tem conflitos, tem guerras que são realmente bem impactantes, até visualmente. Né? No Thor, o Cerco tem uma cena ali, quem leu sabe, é bem forte, cara. Então são materiais bem fortes, assim. Então, não é coisa de criança, assim. Definitivamente é uma coisa que é lido por um público juvenil, adolescentes, mas adulto vai ler e vai ter ali uma experiência incrível de diversão. Então, tá? É importante entender isso. Não caia, cara, nesse discursinho de gente que não leu quadrinhos. Tem gente que diz que gosta de quadrinhos, mas não leu quadrinhos. Que fica assim, é tudo porcaria, é tudo isso, é tudo... Não caia nesse equívoco. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, anos produzindo conteúdo aqui e lendo muito quadrinho de super-herói, é a seguinte: eu confio majoritariamente na minha opinião ou de pessoas que eu sei que leram o trabalho ou que conhecem o trabalho. Eu não me apego a opiniões de pessoas que eu não conheço. Por quê? Porque muitas pessoas criticam, porque é engraçado isso. Muita gente tem esse hábito, parece que criticar torna elas inteligentes. Elas têm essa sensação. É uma sensação bem falsa, bem ilusória. Mas assim, falar mal parece que é bancar o inteligente. Se eu falo bem de um trabalho é porque eu tô passando pano. Não, pra eu ser inteligente eu tenho que xingar. Eu tenho que dizer que é uma porcaria. E cara, essa fase que eu mostrei aqui, é só um exemplo, tá? Mas tem muitas outras coisas que eu poderia mostrar. Definitivamente não é uma porcaria. É incrível. É incrível essa fase aí do cerco, essa fase aí dos X-Men, Necrosh, o momento ali que tem a ação X. Eu poderia citar 1 milhão de outras fases que eu já vi criticar. Eu já vi muita gente criticando, por exemplo, a fase ali da Liga da Justiça dos 952, e eu li inteira e eu descobri que é bem legal. Não é do mesmo nível que isso, mas é bem legal. É um negócio que vale a pena você ler. O que eu tô descobrindo é que vale a pena você descobrir por si mesmo. Ter referências de pessoas, se você confia, você tá aqui, você confia no meu trabalho, e eu faço realmente as leituras para te apresentar um trabalho sério, o que eu faço aqui é com muita seriedade, e você confia e vai lá e lê. Mas se você me escuta até agora, a dica é essa: continue lendo. Ao longo dos anos, sem pressa, mas se você gosta de quadrinhos de super-heróis, não escute pessoas que não leem. Não escute pessoas que tiveram leituras muito apressadas. O cara pega uma edição no meio da coleção, leu aquilo, ele não entendeu a edição, porque ele não tem bagagem suficiente para entender aquela edição, e aí ele diz que gibizinho de super-herói não presta. Oh, minha gente, quando aparece uns danados desse aqui no canal, é bloqueado imediatamente. Neste canal não se fala mal de super-heróis. Neste canal a gente lê, curte, usa camiseta, fala de super-herói, porque gibi de super-herói é vida, cara. É um negócio fantástico, é maravilhoso. Com isso você está querendo dizer que os outros quadrinhos são inferiores? Claro que não, é só você olhar os vídeos aqui do canal. A gente fala aqui de quadrinho argentino, nacional, quadrinho chinês, coreano, japonês. Cara, não tem isso, quadrinho é fantástico. Mas o quadrinho de super-herói, ele tem uma coisa específica que eu acho que nem mangá tem. Nem mangá tem, que é essa cronologia hiper complexa, hiper difícil, hiper conectada, né? E o vídeo de hoje foi para te dar essa sacada. Vale a pena gastar tempo, energia, dinheiro, claro, né? Anos da vida lendo esse troço? Rapaz, vale a pena. Ah, vale. E eu tô falando que eu estou lendo. Eu não tô falando de achismo. Eu tô falando que eu tô lendo o negócio. Vale a pena, nego. Vale a pena. E sob qualquer contingência, qualquer dificuldade, qualquer situação deste momento, lembre-se sempre da pergunta: você pretende ler quadrinhos por quantos anos da sua vida? Eu vou fazer 40, acho que eu pretendo ler aí. Acho não, com certeza eu pretendo ler pelos próximos 40. Pelos próximos 50, né? Ah, a gente tá aí na geração, a medicina tá avançando, pelos próximos 60 anos. Vou ler quadrinho até o último dia da minha vida. Enquanto eu tiver olhos para enxergar e forças para erguer
ou um suporte para botar um ônibus, eu vou ler quadrinho. Acredita, cara, assim, ó, às vezes o material você não pode ter ele por qualquer razão que seja. Ele não está acessível para você agora. Paciência. Essa coisa é algo de longo prazo, não é uma coisa que você vai resolver em uma semana. Agora, vale a pena? Tá valendo. Tá valendo a pena, tá valendo a pena. Eu acredito que vale muito a pena, eu sinto que vale muito a pena, porque quanto mais eu leio, mais é divertido, mais é bacana, mais é gostoso ler o universo de quadrinhos, assim como também é gostoso colecionar os trabalhos aí da Fandom Box. Confere aí na descrição o link para você adquirir essa coleção aqui, lindinha! A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!